Muito bem-vindo ao nosso encontro para continuarmos a nossa reflexão sobre o documento de Aparecida. Estamos trabalhando a temática A Doutrina Social da Igreja em Aparecida. Nosso texto base é este, Testemunhos de Aparecida. A doutrina social da Igreja não é uma teoria que busca um sujeito e a aplique, como as ideologias, mas o modo como nós cristãos deveríamos viver em sociedade. Portanto, a doutrina social da Igreja é um modo como nós cristãos deveríamos viver em sociedade. É mais uma experiência que deveria seguir-se, acontecer a partir do encontro pessoal e comunitário com Cristo. É ser fruto do nosso encontro com Cristo, mais do que um programa social para ser aplicado. Por isso, é um dinamismo da fé, uma interpelação permanente, um incentivo constante para a ação e o compromisso, e também um teste de verificação de todas as nossas ações. Não é um corpo fechado. A doutrina social da Igreja não é um corpo fechado, mas um corpo que permanece inacabado e aberto a novas situações e desafios. A doutrina social da Igreja não está constituída somente por documentos papais e por todos os bispos, mas deve e pode ser completada e desenvolvida pela contribuição de leigos que empenham sua fé na reflexão e na ação social, se bem que essas contribuições possuem distinto valor doutrinal, e somente o magistério é quem os autentica, corrige e avalia como experiência integralmente cristã. Os leigos contribuem fazendo da doutrina social memória de como vivem e devem viver os cristãos em sociedade. E nesse sentido, os leigos realizam um ministério ao tratar de transformar os assuntos seculares, trabalho, família, política, meios de comunicação social, assistência social, desenvolvimento, pois com suas ações procuram humanizar a criação para entregá-la um dia renovada e redimida ao Pai. A doutrina social da Igreja é um instrumento e não um fim em si mesma. Isso significa que está a serviço das pessoas e das comunidades concretas. Por isso mesmo, pode trabalhar de maneira indutiva ou dedutiva e contempla três momentos: teórico, histórico e prático, mais ou menos equivalente ao já conhecido método ver, julgar e agir. Nesse processo, um aspecto fundamental o constitui o sujeito social, ou seja, a comunidade concreta, que, em comunhão com seu pastor, se faz responsável pela evangelização, a libertação e a promoção humana. E na elaboração e aplicação da doutrina social, os leigos têm de ser não executores passivos, mas ativos colaboradores dos pastores, os quais levam sua experiência cristã e sua competência profissional e científica. Sublinho nesse ponto a resposta à crítica de que a doutrina social da Igreja era teórica. É a comunidade concreta que se constitui um sujeito responsável de colocar em prática a doutrina social da Igreja na medida que ouve o clamor dos pobres, os gritos dos que sofrem e vibra com todo o humano. A doutrina social da Igreja não é um programa, um conjunto de receita para ser aplicada, mas ainda, a Igreja não tem modelos a propor. Os modelos reais e eficazes poderão nascer apenas no quadro das diversas situações históricas, graças
aos esforços dos responsáveis que enfrentam os problemas concretos. Assim dizia São João Paulo II na seu documento Centésimos Anos. É uma motivação, um chamado à ação, uma exortação ao compromisso, porém em tom humilde. Nada do que façamos é definitivo, nem perfeito, mas provisional, provisório e experimental. Em todo caso, o exercício mais importante é o discernimento. O discernimento que a comunidade cristã deve realizar em comunhão com seus pastores e os homens de boa vontade. A doutrina social da Igreja não é opcional ou facultativa. Não é opcional ou facultativa. É parte integrante do ensinamento moral da Igreja e da sua missão evangelizadora. Por isso, deve inspirar e impregnar todas as ações pastorais e todos os esforços para fazer vida à justiça e à caridade, para concretizar vida e caridade. De fato, todas as ações pastorais deveriam incluir a doutrina social a nível conceitual e de vivência concreta. Nenhum tipo de pastoral pode prescindir da doutrina social da Igreja. A doutrina social da Igreja não é uma ideologia nem uma terceira via. Possui uma categoria própria e se situa no campo da teologia moral. Se serve das ciências humanas, porém, elabora-se a partir da teologia para o serviço de todas as pessoas e de maneira preferencial aos pobres e excluídos. A doutrina social da Igreja se formula de maneira interdisciplinar: teologia, filosofia e ciências humanas. O diálogo entre as distintas ciências e o fundamento da fé nas Escrituras, nas Sagradas Escrituras e na tradição da Igreja é o que permite sua concretização e sua fidelidade a Jesus Cristo. Se expressa em 3 momentos de um processo global: princípios de reflexão, critérios de juízo e diretrizes de ação. As características da doutrina social da Igreja são uma continuidade e a renovação. Se manifesta perene a inspiração de fundo, imutável na expressão e nas respostas às novas situações e circunstâncias. Porém, ao mesmo tempo, aprende do dinamismo da história e do avanço do conhecimento humano, tudo aquilo que permite aprofundar, relacionar e ampliar a mensagem da revelação. Por isso, reconhece que suas fontes são a Sagrada Escritura, a patrística, no ensinamento dos pontífices, as cartas pastorais dos bispos, a reflexão dos grandes teólogos e o pensamento e experiência dos leigos. A doutrina social da Igreja passou do entusiasmo ao slogan. Em 1981, o Departamento de Ação Social do CELAM publicou o texto Fé Cristã e Compromisso Social. Fé Cristã e Compromisso Social, elaborado pelos padres jesuítas Pierre Bigot e Fernando Bastos de Ávila. Esse livro teve um grande impacto e uma ampla difusão na América Latina, pois em sua revisão final participaram todos os presidentes e secretários executivos das comissões nacionais de pastoral social. E depois aconteceram cursos em todo o continente, dos quais participaram professores, sacerdotes, reitores de seminários, bispos, religiosas e, sobretudo, leigos. Naqueles anos, o CELAM publicou vários textos de doutrina social da Igreja. O mesmo fez vários teólogos, pastoralistas e leigos. Dentre os que publicaram, temos aqui no Brasil alguns bispos. Dom Helder Câmara, Dom Luciano Mendes, Dom Aloysio Scheider. Publicaram textos
na área da doutrina social da Igreja. Instituições como o Centro de Investigação e Ação Social, o Instituto Latino-Americano de Doutrina e Estudos Sociais, o Instituto Brasileiro de Ensinamento Social, a Central Latino-Americana de Trabalhadores, a União Internacional de Dirigentes de Empresa, a Organização Democracia Cristã de América, o Departamento Ecumênico de Investigações, o Secretariado Social Mexicano, a Confederação Latino-Americana dos Religiosos, a Fundação Konrad Adenauer, Caritas, as universidades católicas realizavam diversos momentos com colóquios, congressos, investigações e publicações sobre o tema da doutrina social da Igreja. As conferências episcopais de cada país elaboravam e difundiam múltiplas e frequentes cartas pastorais sobre a doutrina social da Igreja. Lentamente, o termo e o conteúdo da doutrina social da Igreja se davam a conhecer e penetravam em distintos ambientes. Inclusive, houve intentos muito alentadores na difusão da doutrina social da Igreja em caricaturas. No ano de 1991, no Chile, se celebrou o Congresso Latino-Americano de Doutrina Social da Igreja. Presidiram o Congresso o cardeal Roger Echegaray, presidente do Pontifício Conselho de Justiça e Paz naquele momento, e o cardeal Nicolás de Jesus Lopes, que no momento era o presidente do CELAM. Eram tempos de esperança muito viva, em que a doutrina social da Igreja podia efetivamente ajudar a mudar as consciências e as estruturas injustas da sociedade. Uma pleiade de latino-americanos acreditou na doutrina social da Igreja, se empenhou em conhecê-la, difundi-la e em tratar de colocá-la em prática. Princípios como a solidariedade, a subsidiariedade, o bem comum, a dignidade humana, a justiça social, o cuidado com a criação e outros se tornaram de uso comum. Em outubro de 1992, em Santo Domingo, se celebrou a 4ª Conferência Geral do Episcopado Latino-Americano. O tema foi Nova Evangelização, Promoção Humana e Cultura Cristã, que nós chamamos de Documento de Santo Domingo. Ainda que existam distintas avaliações, a verdade é que esta conferência não teve o impacto de Puebla e, em muitos setores, passou inadvertida ou com pouca relevância. No documento final, se fala de doutrina social da Igreja, porém, não há nenhum avanço verdadeiramente significativo. Talvez ali começou novamente o silêncio e desencanto da doutrina social da Igreja. Em 1997, de 16 de novembro a 12 de dezembro, em Roma, se celebrou o Sínodo dos Bispos para a América, em preparação para o Grande Jubileu. Nas distintas intervenções dos bispos, bem como no documento final, dado a conhecer por João Paulo II, se fala da doutrina social da Igreja. Inclusive, no número 54, se fala da conveniência de elaborar um catecismo ou compêndio da doutrina social da Igreja. Porém, para dizer a verdade, um sínodo só se concretiza se os bispos o trazem para as suas comunidades e as contagiam com o seu exemplo. Como dizia Paulo VI, o homem contemporâneo escuta com melhor boa vontade as testemunhas do que os mestres. Dizíamos ainda recentemente a um grupo de leigos. Ou então, se escuta os mestres, é porque são testemunhas. Evangelho Anunciandi, número 41. Aproximando o ano 2000, todo o trabalho vai na direção do Grande Jubileu. Certamente que se voltou a falar com entusiasmo da doutrina social da Igreja. Porém, não era um tema prioritário, nem fazia vibrar os distintos grupos. Chegamos dessa maneira a uma situação em que a doutrina social da Igreja se menciona em todos os documentos da Igreja,
citam-se textos dela e se utiliza para mostrar que a realidade não é conforme à dignidade humana. Porém, geralmente não passa disso. É como um slogan obrigado a ser usado. Inclusive, do Compêndio de Doutrina Social da Igreja, que editou muitos mil na América Latina. Porém, parece que foi parar nas livrarias, ou se consulta apenas para elaborar discursos e artigos, ao invés de ser texto de estudo nas diversas comunidades eclesiais. Diante disso, se pergunta: a doutrina social da Igreja segue vigente em Aparecida? Nosso tema é a doutrina social da Igreja em Aparecida. No ano 2006, começa a preparação para a 5ª Conferência do Episcopado Latino-Americano e do Caribe, que se celebrou de 13 a 31 de maio de 2007 em Aparecida. O tema: Discípulos e missionários de Jesus Cristo, para que nossos povos nele tenham vida. A preparação dessa conferência foi muito cuidadosa. Os encontros prévios foram frutíferos. Os subsídios constituem por si peças valiosas para a reflexão. Primeiro tivemos esse chamado documento de participação, que foi trabalhado em todas as dioceses da América Latina e do Caribe, com temas e perguntas para que, da resposta a esses questionários, viesse elementos para a 5ª Conferência. Depois disso aqui, foi reunido as respostas e foi publicado a síntese das contribuições recebidas. São 2 documentos importantes na preparação da 5ª Conferência. A verdade é que a 5ª Conferência não despertou muito entusiasmo fora do âmbito tradicional da Igreja. Agora, o documento final, o documento de Aparecida, parece que vai despertando o entusiasmo de pessoas e comunidades, sobretudo pela insistência no encontro pessoal com Cristo. É uma tônica do documento de Aparecida. Portanto, uma interpretação benévola nos faria pensar que a doutrina social da Igreja em Aparecida atravessa todo o documento, da mesma forma que a dimensão social da mensagem do Evangelho. Nesse sentido, resulta esperançador advertir que espontaneamente se cita o conteúdo da doutrina social, que o tema está na consciência dos pastores e que a concebem como um instrumento de formação. Na América Latina, os bispos reiteram no capítulo 2º de Aparecida o que já se vem dizendo sobre o processo acelerado de secularização, descristianização e também de indiferença religiosa, e que por isso urge uma nova evangelização. Tal evangelização necessita passar pelo social e ao social. Não importa tanto que a mensagem social seja congruente e com uma profecia lógica interna, mas que responda aos desafios de nossa complexa realidade. Assim, o reconhecer os bispos já em Puebla, quando disseram, no número 476 de Puebla, que é fruto da 3ª Conferência Geral do Episcopado Latino-Americano. Então, no número 476, o nosso texto diz o seguinte: para que a nossa doutrina social seja acreditável e aceita por todos, deve responder de maneira eficaz aos desafios e aos problemas graves que surgem de nossa realidade latino-americana. Homens diminuídos por carência de toda espécie reclamam ações urgentes em nosso esforço promocional que tornam sempre necessárias as obras assistenciais.
Não podemos propor eficazmente essa doutrina sem sermos nós mesmos interpelados por ela em nosso comportamento pessoal e institucional. Ela exige de nós coerência, criatividade, audácia e entrega total. Nossa conduta social é parte integrante do nosso seguimento de Cristo. Em Aparecida, os bispos reconhecem que vivemos uma mudança de época, comparável ao descobrimento da escrita, imprensa ou eletricidade. As mudanças, ou melhor, a mudança mais profunda é no nível cultural, já que temos passado da pré-modernidade à modernidade, depois à pós-modernidade e agora se fala em hipermodernidade. O assunto é que, na América Latina, encontramos estratos de população em cada uma dessas etapas, de maneira que convivem pessoas em circunstâncias pré-modernas com jovens voltados ao mais novo em tecnologia e com uma profunda atitude hipermoderna, cuja principal característica é o que vem. O melhor trabalho é o futuro, a melhor época será amanhã. Essa situação cria uma nova subjetividade que recebe e processa toda a informação, inclusive o Evangelho, a partir de uma composição interior psíquica e psicológica distinta da dos adultos. Se trata de uma subjetividade cuja identidade está fragmentada. Os processos mentais são dispersos e diversos, e o funcionamento mental é diferente ao da lógica aristotélico-tomista. Assim, o narcisismo, o individualismo, o consumismo e o império da imagem, próprios da hipermodernidade, têm criado seres egoístas, indiferentes, individualistas, centrados em si mesmos, autorreferenciais. Nesse contexto de mudança de época, o tratamento que a Aparecida dá à doutrina social da Igreja parece que se pode sintetizar em três constatações. Primeiro, não há um lugar específico para a doutrina social de maneira que se encontra diluída ao longo de todo o documento. Um primeiro dado que vale a pena recordar é que a doutrina social da Igreja pode se entender de duas maneiras complementares. Primeiro, em sentido amplo, é a dimensão social da mensagem do Evangelho, e é tão antiga como a Igreja mesma, cuja referência é a revelação e a vida do povo de Deus. Segundo, em sentido estrito, se entende como um ensinamento social do magistério, da Igreja, sobretudo a partir da Rerum Novarum, de Leão XIII, e compreende os ensinamentos pontifícios, o ensinamento dos bispos, sejam colegiais ou particulares, assim como a contribuição de teólogos e de especialistas e as experiências históricas de cada comunidade concreta, que busca constituir-se em sujeito responsável da evangelização e da promoção humana. Isso significa, como assinala o compêndio da doutrina social, que toda a comunidade eclesial, sacerdotes, religiosos e leigos, participa na elaboração de doutrina social, segundo a diversidade de serviços, carismas e ministérios. Assim mesmo, é oportuno sublinhar que a pastoral social, enquanto dimensão da fé cristã, não se esgota das estruturas oficiais da Igreja, mas é tarefa de todo batizado, sozinho ou associado a outros batizados. E segundo, em certo sentido, a Aparecida cita a doutrina social da Igreja para julgar a realidade e fazer ver que não está conforme à dignidade humana. Em outros momentos, se menciona para dar graças a Deus por sua existência como um dom. Em alguns casos, os bispos lamentam que não se coloque suficientemente em prática. Frequentemente,
se justapõe a uma análise da realidade e a um discurso moral. Isto é, falam de conteúdo da doutrina social da Igreja, porém não se menciona que esse é o ensinamento social da Igreja. Finalmente, existe um compromisso explícito no qual os bispos retomam a proposta do Santo Padre no discurso inaugural para realizar uma extensa catequese social. É o número 505 de Aparecida que relata isso. Aparecida 505. Os leigos de nosso continente, conscientes de sua chamada à santidade em virtude da sua vocação batismal, são os que têm de atuar à maneira de fermento na massa para construir uma cidade temporal que esteja de acordo com o projeto de Deus. A coerência entre fé e vida no âmbito político, econômico e social exige a formação da consciência, que se traduz no conhecimento da doutrina social da Igreja. Para adequada formação sobre ela, será de muita utilidade o compêndio da doutrina social da Igreja. A Quinta Conferência se compromete a levar a cabo uma catequese social incisiva, porque a vida cristã não se expressa somente nas virtudes pessoais, mas também nas virtudes sociais e políticas. Terceiro, ao menos em 12 ocasiões se cita a expressão doutrina social da Igreja no documento de Aparecida. Em outra se fala de magistério social, e em outra mais de ensinamento social da Igreja. Sem dúvida, o tema como tal passa inadvertido. Dá a impressão de que não se conhece suficientemente, ou que não se confia nela, ou que se supõe o assento nos elementos perenes. Essas três constatações não são sequenciais, de modo que poderia refletir a muitas mãos que intervieram e, portanto, os distintos enfoques. Apesar do escrito por Bento XVI, incluídas suas duas encíclicas, fica pendente em Aparecida a pergunta se a doutrina social da Igreja é vigente. Sem dúvida, a doutrina social da Igreja não é optativa. E considero que hoje, na América Latina, é urgente. Por isso, é bom assinalar alguns desafios eclesiais e, sobretudo, laicais, para voltar a entusiasmar em seu ensinamento, difusão e aplicação. Hoje ficamos por aqui. No próximo encontro, continuaremos com essa temática. Conto com você. Até lá.